Hoje nós vamos meditar a respeito de adoração. Há milhões e milhões de pessoas que adoram o pão ou a hóstia. Como nós devemos adorar? E por que devemos adorar deste modo? Segundo a doutrina de Jesus e a doutrina dos apóstolos. Se somos uma igreja apostólica, nós seguimos a doutrina dos apóstolos e não podemos mudá-la. Observe que aqueles que pregam heresias ou ensinamentos segundo a operação do erro usam as Escrituras, mas tomam versículos isolados e não explicam o contexto e não leem a história toda, a doutrina toda, o ensinamento segundo o Espírito Santo. Então, por que nós não podemos adorar o pão? Por que nós não cremos que Jesus esteja presente no pão? Primeiramente, nós vamos ler em Mateus. Em Mateus, quando Jesus parte o pão e diz, isto é o meu corpo. Vamos recordar que se tomarmos literalmente esta palavra, que está em Mateus 26, 26, ele dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Se tomarmos literalmente essas palavras, nós deveremos também tomar literalmente as outras palavras de Jesus quando ele diz que é algo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Nós não adoramos uma vela, uma luz, uma lâmpada. Ele é a água viva e nós não adoramos a água. Ele é o pão vivo que desceu do céu, mas nós não devemos adorar o pão. Ele disse, eu sou a porta. Eu não devo adorar uma porta, porque ele disse que é uma porta. Porque estas coisas são usadas como figuras. Vamos ver aqui o caso. Em Mateus 26, versículo 17, diz assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele respondeu, ide à cidade com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Observe que quando Jesus diz estas palavras, ele está cumprindo a Páscoa. Observem que nesta passagem e nesta Páscoa, o cordeiro é ele mesmo. Não há um cordeiro morto na Páscoa na qual Jesus participa agora. Ele é o cordeiro que seria imolado. E seria imolado na Páscoa. Porque Cristo é a nossa Páscoa. É a nossa passagem da vida do pecado para a vida espiritual e santa. Por isso eles prepararam a Páscoa. E ali havia uma figura. Por quê? Apontava para a realidade da morte e ressurreição de Jesus. O que é partir o pão? É Jesus morrer na cruz. O que é o sangue da nova e eterna aliança? É o seu sacrifício na cruz. Então, naquele momento, no versículo 26, em que eles estavam na Páscoa, Jesus diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. É claro que aquilo não pode ser a carne dele, mas é uma figura que apontava para o sacrifício da cruz, onde o seu corpo seria o próprio cordeiro sacrificado na Páscoa. Era o cumprimento da realidade da Páscoa, que Deus havia instituído desde o princípio. Portanto, não há o que se falar em literalidade neste texto, porque a Páscoa era uma figura do sacrifício de Cristo, como o cordeiro que tira o pecado do mundo.
Este é um ponto. Em Mateus 26, então, nós encontramos Jesus celebrando a Páscoa. Precisamos ler todo o contexto do capítulo para compreender isto. Agora, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Veja, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, tiramos qualquer dúvida aqui sobre a literalidade desta palavra. Prosseguimos agora para o cumprimento da realidade de Cristo como pão e como espírito que dá vida. Na verdade, este pão, esta carne e este sangue se torna o espírito que vem, porque o espírito traz tudo que Cristo fez na cruz, sua morte e sua ressurreição. Então, vejamos agora em Atos 2, versículos 1, 2 e 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, depois da Páscoa, veio Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Observe, o próprio Deus vem agora, e ele é repartido como fogo em cada um. Portanto, todos os crentes recebem o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo em você mesmo, como você vai adorar Jesus em outro lugar? Se o Espírito Santo trouxe o Cristo e o Pai, eles são inseparáveis. O Pai, Filho e Espírito Santo são inseparáveis. Então, o próprio Deus vivo veio para o meu espírito. Está escrito aqui. É assim que começa a igreja verdadeira. Agora nós podemos ler em João, onde Jesus revela quem é este Espírito Santo. João 16, versículos 13 e 14. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Quem é o Espírito Consolador? O Espírito Santo que veio? É aquele que recebeu tudo o que é de Jesus. Leia aqui o versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. O que é de Jesus? Nascimento, morte, ressurreição, assunção, entronização. Tudo é de Cristo e tudo está no Espírito Santo. O Espírito, aquele que unge, o óleo da unção, tem tudo de Cristo. Agora, que já sabemos que este Espírito, que recebeu tudo que é de Cristo, veio para o meu espírito, então nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Está escrito assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão é Cristo. Então, o que Cristo se tornou? Espírito vivificante. E esse espírito vivificante veio para o meu espírito.
onde eu vou adorá-lo em espírito e em verdade. Assim nós nos unimos ao Senhor. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, se eu mesmo estou unido com o Senhor, a chama repartida entrou em mim, o espírito vivificante que me dá vida eterna entrou em mim, eu me torno um com o próprio Deus. Veja bem, como que eu vou adorar Deus em outro lugar? Como Deus está em alguma coisa feita pelo homem? Se Deus estivesse num pão, ele seria um Deus feito pelo homem. Deus não pode ser feito pelo homem, porque ele é o criador de todas as coisas. O homem que foi feito por Deus. Para concluir, nós vemos em João 4 o ensinamento da verdadeira adoração. Por isso nós podemos compreender agora por que não adoramos o pão. João, capítulo 4, versículos 4 versículo 20 a seguir. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está encerrada a questão. Onde vamos adorar a Deus? No nosso espírito. Em espírito aqui, no versículo 24, é o nosso espírito, onde o Espírito Santo está, que é Deus. Portanto, quando o Espírito Santo vem, Jesus vem com toda a sua obra. O Pai vem porque eles são inseparáveis. Bendito seja o Senhor. É por isto que nós não adoramos o pão. Nós podemos conhecer e ser um com o Deus vivo e verdadeiro. É isto que está escrito. Medite, leia, para que você não seja enganado. Há milhões e milhões de pessoas adorando o que não conhecem. Como Jesus diz aqui, vós adorais o que não conheceis. Mas nós devemos adorar a quem conhecemos. O Pai, Jesus, o Espírito Santo. Aquele que, por meio da obra da sua morte e ressurreição, nos uniu ao próprio Espírito de um Deus santo e verdadeiro. Por isso, seu Espírito é chamado Santo. Amém.